Boa noite, pessoal. Nossa quinta aula de higiene e profilaxia, tá certo? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a higiene dos adolescentes e adultos jovens, né? A questão dos adultos. Segundo o ebiatra Sandra Hull, o desenvolvimento da saúde dos jovens, desde a pré-adolescência até o início da fase adulta, tem sido ameaçado por alguns fatores. Então, assim, alguns fatores ameaçam a vida saudável, né, dos nossos jovens, né? Desde a sua pré-adolescência até a idade adulta. Então, a questão realmente da má alimentação, né? Mais uma vez frisando, o consumo de álcool, tá certo? O consumo de álcool, né? Não é aquele moderado, é o consumo elevado de álcool que prejudica muito a saúde. O sono irregular, né? Algumas vezes por questão realmente de trabalho, algumas vezes por questão realmente as mulheres que têm criança em casa, né? Que acordam de madrugada. Algumas vezes sono irregular por estar estudando. Algumas vezes sono irregular pode ser pelos momentos de festas, né? Mas também alguns momentos pode ser problemas de saúde, realmente é sono irregular, tá certo? Outra questão realmente que está muito associada com a questão da má alimentação é o sedentarismo, né? Então a gente associa a má alimentação com o sedentarismo, então fica complicado para ter uma vida saudável. A questão realmente do fumo, né? Do uso do cigarro, tabagismo. E a negligência com relação ao sexo seguro, ou seja, em relação ao sexo seguro, os jovens ficam, né, meio negligentes nessa situação. Então, esses fatores podem realmente, né, dificultar a vida saudável desse jovem. Outros fatores, tá certo? Eu deixei aqui separado pra gente frisar realmente isso, tá certo? O uso de drogas, né? A gente vê aqui a imagem, né, do uso de drogas. Algumas listas, né, que é questão realmente do cigarro e a bebida, e outras realmente são drogas que a gente não sabe a procedência, né? E outra é a prevenção de acidentes e violência urbana, né? Que chama da violência, né? Dos acidentes de trânsito. Então, esses dois temas são temas discutidos atualmente entre os profissionais de saúde coletiva em atividades de promoção à saúde direcionadas à população jovem, direcionado ao contexto em que eles estão inseridos, ou seja, é um contexto que, para ninguém mais é segredo, que está envolvido nessa juventude, né? A questão realmente do uso de drogas, né? O uso realmente de entorpecentes, a questão realmente do acidente, da violência urbana, né? A questão do tráfico, tudo isso está bem presente na nossa sociedade hoje em dia. Não adianta a gente esconder que é algo que está presente na nossa vida. Então, é um tema realmente a ser debatido pela saúde, pelos técnicos de enfermagem, para orientar essa população jovem, né? Dar os encaminhamentos, tá certo, para os setores de ajuda, né? A questão da saúde mental. Então, a gente tem uma série de fatores que a gente pode ajudar essa população a diminuir esse sofrimento, né? Quando eles querem realmente, né, a gente dar nossa ajuda. Então, o que é essencial para ter uma vida saudável, tá certo? A prática de exercício físico regular, ter uma alimentação balanceada, fazer check-ups regularmente para detectar, né, a questão precoce das doenças, ter momentos de lazer, reduzir o estresse, ingerir álcool moderadamente, não fumar e ter um sono reparador. Ou seja, uma vida basicamente, né, sem os excessos. Né? A questão do álcool não é proibido ingerir álcool, mas tem que ser ingerido na sua, né, o mínimo possível. Tem que ser ingerido o álcool moderadamente, não seja excesso de virar a noite em farra, né? Então a gente tem que moderar essa situação, fazer check-up regularmente, dar certa questão de não fumar, tá? Ter uma alimentação balanceada. Ah, professora, mas eu tenho uma vida corrida, meu filho, meu marido tem que no mínimo manter uma alimentação balanceada, tá certo? Então, o jovem e o adulto devem ser capazes de se autocuidar e buscar sempre o aprimoramento desse. Ou seja, a gente viu na outra aula que a questão, né, da gestante, né, que no caso do pré-natal, com seu bebê, quando ele tem até 2 anos de idade e a criança na idade escolar, alguém tem que fazer esse autocuidado, né? Alguém tem que fazer esse cuidado com essa pessoa. Mas a pessoa quando já é pré-adolescente, né, e adulto jovem, quem tem que ser capaz de me cuidar sou eu mesma. Não preciso de ninguém mandando eu escovar dente, tomar banho, cortar cabelo, fazer unha, limpar as unhas, não. É necessário que o adulto, por si só, tenha essa consciência e mantenha o seu autocuidado.
Então, para você abastecer seu potinho de quê? De autocuidado, né? A gente tem que se autocuidar fazendo o quê? Essa figura aqui ilustra bem o que eu quero falar para vocês. Então, um banho relaxante é algo renovador, é algo que a gente faz bem para nossa saúde mental, para o nosso corpo também. Quem tem, né, possível fazer uma massagem nos pés, que tem alguém que está fazendo massagem, né? Também é muito bom. Ouvir músicas gostosas, né? A música que a gente gosta de escutar também faz bem para nossa saúde mental. Se alongar, né? Fazer atividade física, né? Aqui também na questão de mexer o corpo, tá certo? Escrever gentilezas para você, ou seja, né? A gente realmente ter nossa autoestima, né? Bem presente. E a questão de tirar aquele bom cochilo. Não é sempre que possível ter aquele sono reparador para recarregar nossas energias. Então, é um potinho para a gente preencher, tá certo? E fazendo um pouco de tudo isso, tá? Na medida do possível, tá certo? Mas se esforçar para que alcance um pouco de cada. Vamos lá, a gente viu a questão realmente da saúde da criança, da saúde, né, do adolescente, do adulto, do adulto. Agora vamos pegar na parte, né, mais, né, assim, que requer um cuidado, porque já viveu toda uma vida e agora está muito fragilizado. A criança, sim, merece um cuidado, mas ele está em desenvolvimento. Aqui já está o final da vida. Então, é algo realmente que a pessoa já chega aqui com a sobrecarga da vida, com muitos problemas. Então, a gente tem que ter outra abordagem com esse paciente idoso. Então, com o envelhecimento populacional, temos o aumento da prevalência de doenças crônicas e incapacitantes e uma mudança de paradigma na saúde pública, ou seja, a população tá envelhecendo e com ela vai também as doenças crônicas, né, englobadas aí. Então, a saúde não é mais uma medida pela presença ou não de doenças, e sim pelo grau de preservação da capacidade funcional, ou seja, no idoso, a gente não vai ter questão de saúde ou doença. Vai ser à medida que o idoso vai poder fazer suas funções normais, tá certo? O importante é que, como resultante de um tratamento bem sucedido, ela mantém sua autonomia, é feliz, integrada socialmente e para todos os efeitos de uma pessoa idosa saudável. Ou seja, se o idoso consegue fazer tudo que para ele é orientado, ele consegue ser um idoso saudável e viver bem na sociedade, certo? Algumas medidas cotidianas são fundamentais para um envelhecimento saudável. O que é que eu posso fazer, né? O que é que eu posso orientar que as pessoas idosas façam, né? Como técnico de enfermagem, né? O que é que eu posso orientar? A gente vê aqui a figura, né, de 3 mulheres idosas, né? Sorrindo, aparentemente sem uma patologia pré-existente, tá certo? Então, novamente, vamos rebater. Uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos regularmente, mas com orientação de, né, um profissional que avalie a capacidade de cada pessoa idosa, tá certo? Que no adulto normal, outro jovem, já é orientado, que seja orientado por um profissional de educação física fazer essa prática esportiva. Imagina no idoso, né? Então requer todo um aparato, também não é assim, mandar o idoso colocar um tênis e sair correndo por aí. E fazer alongamentos diários e ingestão abundante de líquido. Minha gente, você não sabe a noção dos idosos, como eles têm a resistência de ingerir líquido. Tá certo? Então, a gente tem sempre que orientar realmente a ingestão do líquido, né? Dos líquidos diários, reforçar isso, porque eles têm uma resistência a ingerir líquido, principalmente água. Então, tão importante quanto preparar o corpo é preparar a mente. A participação em grupos é muito importante. Além de integrar-se a grupos da terceira idade, pode-se fazer cursos, engajar-se em atividades dos mais diversos tipos e dedicar-se ao voluntariado, utilizando tudo o que aprendeu na juventude. Ou seja, a imagem aqui trata, né, um idoso fazendo atividades voluntárias e aquele no grupo de idosos, né? Então, além de ter a vida física preservada, também a parte mental também tem que ser fortalecida, né? Ele também tem que se sentir útil, ser voluntário, né? Ser um bom conselheiro, participar de atividades, né? Em grupos. Ou seja, cuidar do corpo, mas também cuidar da mente. Acima de tudo, é preciso ter objetivos na vida. A terceira idade está conseguindo um espaço em todas as atividades, do trabalho ao lazer. O importante é manter o corpo e mente ativos, pessoal. Imagina só o idoso que trabalhou a vida toda, foi muito ativo, aposentou. Fica em casa, começa a ficar depressivo, né? Vai vendo os problemas chegando, a idade sendo avançada. Então, ele tem que se manter ativo.
dentro da sua capacidade funcional, tá certo? Vocês vão ver isso aqui muito ainda em geriatria, mas só pra gente saber, né, dar um link aí. Então imagina, esse idoso de repente fica acamado, fica hospitalizado, precisa de cuidados, de banho no leito, de fazer sua alimentação por meio de uma sonda. Então, quão fragilizado vai estar esse idoso? Então, a equipe de saúde tem que saber como chegar nesse idoso, como tratar esse idoso, porque ele vai ser alguém muito frágil. Porque vai estar no final da vida, né? Então, ele poderia estar aproveitando, curtindo sua vida, mas está lá acamado. Então, a gente precisa ter um jeito de tratar com esse paciente. Então, algumas dicas para manter a higiene pessoal de idosos. Então, estabelecer um horário favorável para o banho, ou seja, como é o horário para ele, tá certo? A gente tem que acordar isso. Use luva diferente para cada idoso e lave as mãos antes e depois. Isso aí a gente já é de praxe. Seja agradável durante o banho, porque, né, tem que ser minimamente simpático, né? Então, assim, profissional. Afaste os objetos que possam causar acidentes, tá certo? A gente tem que afastar os objetos que possam causar acidente. Algumas dicas que eu trouxe para vocês. Então, algumas pessoas idosas, doentes ou com incapacidades podem, às vezes, se recusar a tomar banho. O idoso tem um sério problema com a questão do banho. É preciso que o profissional identifique as causas. Por que ele não quer tomar banho? É o horário, como eu falei no outro slide? É a questão realmente de não gosto daquele profissional? O que é que atrapalha esse idoso a querer tomar banho? Pode ser que a pessoa tenha dificuldade para locomover-se, tenha medo da água ou de cair. Pode ainda estar deprimida, sentir dores, tonturas ou mesmo sentir-se envergonhada de ficar exposta a outra pessoa, especialmente se o cuidador for do sexo oposto. Ou seja, pode ter vários fatores, como a gente viu aqui, que possa dificultar esse idoso a sentir vontade para tomar o banho. Pode ser do sexo oposto, né? Se for uma senhora muito religiosa e é um enfermeiro, né, do sexo masculino. Imagina se a pessoa tem medo, né, de cair. Se a pessoa já tá ali porque cair, então vai ter mais medo de tomar um banho e cair. Imagina se a pessoa tem muitas dores nas articulações. Então a gente tem que ver qual é a causa para poder a gente sanar esse problema, para conseguir o idoso tomar banho. Mais uma dica, né? É preciso que o cuidador, né, tenha muita sensibilidade para lidar com essas questões. Respeite os costumes da pessoa cuidada e lembre que confiança se conquista com carinho, tempo e respeito. Ou seja, atenção, carinho e respeito com todo paciente, principalmente com o idoso, né? A gente tem que ganhar esse paciente pra gente, não criar conflitos e afastar. Então vai ser difícil a gente conseguir dar um banho, cortar uma unha, pentear o cabelo, tá certo? Mais outra dica, né? Use produtos de higiene pessoal com pH mais neutro. Prefira sabonetes à base de glicerina, shampoos hidratantes de pele com perfume mais suave. E atente-se se durante a higiene você observar alteração da cor da temperatura na pele. Inchaço, manchas, feridas, principalmente das regiões mais quentes e úmidas e daquelas expostas a fezes e urina, assim como alteração na cor, consistência e cheiro das fezes e da urina. Comunique esses fatos à equipe de saúde. Então, se eu for dar banho no paciente, perceber que ele tem alguma reação alérgica àqueles produtos, então eu tenho que comunicar à equipe de saúde, no caso, a enfermeira e o médico, que ele está com alguns problemas, tá certo? Então, o banho também é o momento da gente observar o paciente, fazer o exame físico no paciente. Então, se eu for dar um banho no paciente, ele está com alteração na pele, está inchado, tá certo? Então, eu tenho que observar isso na hora do banho e sempre usar produtos, né, mais neutros. Mas, professora, mas quem dá o hospital, quem compra a família, não tem acesso. Então, você pode orientar aos familiares a evitar, né, sabonetes que contém um cheiro muito forte, essas coisas, para ser melhor para o paciente. Então, essa figura aqui é bem clara para a gente, tá certo? Então, é importante usar um pano macio para fazer a higiene e lembrar que as partes do corpo que ficam com contato com o colchão são as mais finas e sensíveis, e qualquer esfregada mais forte pode provocar o rompimento da pele e a formação de feridas, então as úlceras por pressão. Ou seja, o paciente está lá deitado há 2, 3, 4, 5 dias. Então, a parte posterior, tá certo? A parte dorsal vai ser mais fragilizada, tá certo? E pior, quando vai dar o banho no paciente, o atrito do pano, se ele não for macio, vai realmente fazer uma lesão e vai ajudar na proliferação das úlceras por pressão, tá certo?
Ou seja, a questão de dar o cuidado no ato do banho, porque pode ser algo benéfico, mas se eu não souber dar o banho corretamente, que a gente vai ver nas outras aulas, vai ser difícil para o paciente não desenvolver nenhuma lesão. Porque se eu sou agressivo, não é de ser bruto, mas se eu não uso o material adequado, se eu faço um atrito muito forte no paciente, eu posso romper aquilo ali e ele vir desencadear uma úlcera por pressão, decorrente de um atrito muito forte na hora do leito, no banho no leito. Então a gente tem que sempre, pessoal, observar e ser lógico no nosso raciocínio, tá certo? Acho que por hoje a gente encerra aqui nossa aula, né? A gente fala um pouquinho sobre a higiene do adulto e do idoso, tá bom? Façam um exercício e até a próxima aula.